Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber na área, mais um encontro, desta sequência didática aí chamada Contos, ou gênero textual Contos, tá bom? Vou ficar pequeno aqui para que você possa visualizar melhor os slides, tá? Essa é a parte 2 da aula sobre características dos contos. Lembrando que lá na parte 1 nós vimos sobre o espaço delimitado, vimos sobre a questão do tempo, temporal, que pode se dar por meio de uma sequência cronológica ou psicológica dos fatos, e vimos acerca também dos personagens, tá? Vimos que os personagens, e o narrador, melhor dizendo, não os personagens a gente vai ver agora. Nós vimos sobre o narrador, e vimos que o narrador ele pode ser um narrador de primeira pessoa, é aquele que participa da história, sendo protagonista ou um secundário qualquer. E também nós temos o narrador onipresente, que é aquele observador, é aquele que não está envolvido na história, mas que conta a história, e porque ele criou a história, ele é capaz de saber tudo, de sentir tudo que os personagens estão sentindo ali em relação ao que está sendo narrado, tá bom? Então vale a pena, caso você ainda não tenha visto lá a primeira parte das características do conto, você passar por lá, beleza? Lembrando que esse é um trabalho conjunto entre mim e o professor Ezequiel. Eu estou à frente das câmeras, mas esse trabalho aqui, ilustrativo, tudo bem feito, professor Ezequiel que é o responsável, tá? A quem eu sempre costumo atribuir muita honra aí por todo esse trabalho bem feito, de excelência que ele costuma fazer para vocês, tá? Procura fazer para vocês. Mais uma característica, a quarta característica então, característica, quase não sai, né? Quarta característica, então, do conto, tá, pessoal? São os personagens. Repara que as características do conto, geralmente são características muito presentes nos textos narrativos de uma maneira geral. Por exemplo, no texto narrativo, existem personagens, qualquer que seja o texto narrativo, numa crônica, por exemplo, tá? Numa fábula, por exemplo. Então, isso tudo são características do tipo de texto chamado narração. Então, ele tem personagem, ele tem narrador, tá? Ele tem uma sequência cronológica de fatos. O que é uma característica bem específica do conto, particularmente, que nós vimos até agora? A questão da delimitação espacial. Como o conto é uma coisa muito curta, é uma coisa muito direta, muito rápida, então dificilmente nós iremos, não é que não possa acontecer, tá? Não é que não possa, mas não é característico. Quando isso acontece, foge da característica do conto. Então, o que é muito característico do conto é em relação à delimitação espacial, ou seja, normalmente um conto ele vai estar dentro de um lugar. Não sei se vocês lembram, quando nós trabalhamos Sherlock Holmes, a primeira história lá daquele livro Caso Extraordinário era A Face Amarela. Lá começa na moradia, do Sherlock Holmes e do Dr. Watson, e aí chega alguém lá para poder contar, para pedir ajuda deles, eles combinam de pegar um trem e ir para uma outra cidade. Veja, naquele conto, já duas cidades, pelo menos, e 3 espaços. Há o espaço lá onde eles residem, há um espaço onde a mulher lá, que vai encobrir a pessoa com a face amarela e tal, vocês leram o livro, vocês lembram do que eu estou falando, eles estão numa casa e a mulher sai às madrugadas escondido para poder visitar essa suposta face amarela, o que está acontecendo numa outra casa próximo dessa região. Então nós temos minimamente 2 cidades, uma que é Londres, onde é o endereço deles lá, do Sherlock Holmes e do Dr. Watson, e a outra cidade para onde eles viajam para tentar desvendar o mistério. E dentro dessa cidade há outros 2 lugares. Então, repara, não é uma característica assim que tem que obedecer cegamente, mas o fato de haver poucos lugares, uma delimitação espacial, é uma característica presente nos contos. Às vezes a gente tem contos em que toda a narrativa passa-se num ambiente só, tá? E por quê? Porque é um tiro rápido, é curto, então não dá para ficar mudando muito assim, senão prolongaria, deixaria de ser um conto. Beleza? Então essa é uma recapitulação do que nós vimos na aula anterior. Agora, voltando a este encontro, tá? Aqui, essa parte 2, personagens é uma característica importante nos textos narrativos e não é diferente do que acontece aqui nos contos. Por exemplo, o conto contém poucos personagens. Acerca dos personagens, o conto vai conter pouco. Mesma coisa dos espaços. Como o conto é curto, não dá para envolver muita gente numa história curta, tá? Então, por isso que ele tem poucos personagens. Porque como é um texto breve, veja só, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários. É mesmo caso, eu vou pegar de novo como exemplo o Dr. Watson e o Sherlock Holmes. Personagem principal, Sherlock Holmes. Dr. Watson, personagem secundário. Quando ouvimos falar sobre secundário, não imagine um personagem de menor importância não, pessoal, tá? Ele só não tem tanta relevância na história como o principal, afinal de contas ele é o protagonista, tá? Mas secundário não significa dizer que é alguém de sua menor importância, não é isso, beleza? Então, personagens
poucos que podem ser os principais ou os secundários, característica dos contos, tá? Enredo. Outra característica presente no gênero textual ou no tipo textual narrativo, também presente nos contos. O enredo é o seguinte: o conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser, linear, quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, clímax. Isso aqui é muito importante, isso aqui eu diria que é fundamental. O clímax, pessoal, é uma coisa que todo conto tem que ter. Se não tivermos o clímax, a gente não está diante de um gênero chamado conto. Por quê? Como ele é uma narrativa curta, começa-se essa narrativa do conto apresentando uma situação, um problema, tá? Apresenta-se esse problema. Esse problema irá desenvolver, chega-se no momento de tensão, até que esse momento de tensão ganha-se o ápice, ganha-se o boom desse momento de tensão. A esse boom da narrativa nós chamamos de clímax, é o momento principal. Depois que o clímax que acontece, vem a solução do problema, tá? Normalmente busca-se a solução, e aí tem um desfecho. Se nós compararmos, por exemplo, o conto a um filme, é como se a apresentação é aquela parte que vem antes dos créditos iniciais, tá? Então, filme de terror tem muito isso, por exemplo. Então, tem aquela cena inicial, acontece alguma coisa, fica tudo escuro ali, vem os créditos iniciais, o diretor e tudo mais. Essa é a apresentação. Desenvolvimento, como que a família chega em determinado lugar, um momento de tensão, depois do desenvolvimento vai vir um momento de tensão até que se chega àquela última cena lá. Não a última cena, mas aquela última parte, Os filmes antigamente na televisão era muito isso, parte final, passava-se parte final. Então ali é o clímax, chega no clímax. E depois que o clímax acontece, vem aquela solução, por meio do clímax ali, e o desfecho. O desfecho é onde tem aqueles 5 minutos pra gente dar uma despressurizada depois que o conto acaba, para poder se refazer e tal, e talvez ali discutir a ideia de que há espaço ou não há espaço para uma continuação, tá? Então, isso é bem característico dos contos. E uma história ou um enredo não linear é quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, uma vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução, e os acontecimentos são narrados ao longo do conto, o que também é característico dos contos, tá? Então, às vezes comparando com os filmes, às vezes acontece coisas em que você está lá no final e aí depois vai se narrar toda uma história para saber o que aconteceu até chegar àquele final. Então, isso é característico, por exemplo, dos filmes ou dos contos, em que começa-se com uma cena e aparece assim, 3 dias depois, 15 dias depois, 1 ano antes, algo do tipo. Então ele vai contar toda uma narrativa para que nós possamos entender o porquê que o filme ou o conto começou com aquela cena. Então isto é característico dos contos também, beleza? Vamos ver o que nós temos mais aqui. O conflito, tá? Então o conflito é essa característica aí de os contos, uma situação gerada por uma das ações iniciais ou em uma dessas ações iniciais, e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Os contos são narrativas curtas que possuem diversas modalidades que variam conforme seus enredos. Então, o conflito, é aquela situação gerada por uma das ações iniciais. Então, no início do conto, tem uma decisão, acontece algo que vai nos levar ao longo do desenvolvimento para essa ideia final, para esse conflito, tá? Para a resolução deste conflito, beleza? Eu vou encerrar por aqui, já que nós estamos diante já de 8 minutos, quase 9 minutos aqui. Eu vou encerrar este encontro aqui e deixo para falar com vocês sobre os tipos de conto, no nosso próximo encontro, tá? O que seria a aula 4, que será a nossa aula de número 4, beleza? Pessoal, assim então eu me despeço de vocês, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!